Bom dia, eu sou Paulo Silva, representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Hoje são 8 de junho de 2019, sábado, e estamos aqui na Ordem dos Taxistas do Brasil com Carlos Laia, taxista titular lá de São Paulo, capital. Vamos entrevistá-lo. Seja bem-vindo, Carlos Laia. É um prazer entrevistar você. Você que ingressou na profissão de taxista em 2011, já está aproximadamente 18 anos exercendo a profissão. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, em nome da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, é saber de você qual o motivo que fez você entrar na profissão de taxista. Se você entrou porque os seus pais sonhavam que você fosse taxista, ou você sonhava ser taxista, há muitos anos você já planejava ser taxista, ou você estava desempregado, ou outro motivo qualquer. Gostaria que você, inicialmente, nessa primeira pergunta, dissesse o que levou você a ser taxista, quais foram os motivos, você explicar aqui para nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Seja bem-vindo a essa entrevista aqui da OTB. Ô Paulo Silva, é uma satisfação sempre falar sobre o táxi, falar sobre a nossa profissão. Nós que já batemos um papo anteriormente no programa Voz do Taxista. Mas eu entrei na profissão por opção. Eu me preparei para ser taxista. Não falo só de preparar, fazer o curso obrigatório para ter o Condutax aqui em São Paulo, que é a autorização do Poder Público Municipal para se dirigir o táxi. Eu me preparei me informando, conhecendo como é que era o dia a dia da profissão, as responsabilidades do profissional taxista. E eu conheci o táxi, comecei, melhor dizendo, a conhecer o táxi com o meu cunhado, irmão da minha esposa, que já era taxista. Hoje ele tem um ponto ali na Praça da Sé, ele já está no táxi há uns 40 anos, pelo menos. E eu tirei o cadastro, né? Fiz lá o cadastro, que é o Cadastro Municipal de Condutores de Táxi da cidade de São Paulo, um ano antes de ter o meu alvará. E nesse um ano eu passava nos pontos de táxi, conversava, pegava o jornal Folha do Motorista, que falava das coisas da profissão, etc. Até o dia que eu comprei o meu alvará. E falo com a maior naturalidade que eu comprei, porque todos sabiam que o alvará era vendido, a prefeitura fingia que não, mas todos nós sabíamos que o alvará era vendido. E hoje aqui em São Paulo é oficializado, você pode vender o alvará, não é autorizado pela prefeitura. Mas resumindo é isso, é uma opção, sou um profissional da praça por opção, com muito orgulho. Ô Carlos Laia, me desculpe, mas eu disse que você tinha ingressado na profissão de taxista em 2011, mas foi em 2001, 2001, foi o ano que você entrou. Você ingressou na profissão de taxista em 2001. Corrigindo, desculpe mais uma vez, a informação que eu dei errado. Portanto, são aproximadamente 18 anos que você tem exercendo a profissão de taxista. Muito bem. Ô Carlos Laia, eu, você e todos os taxistas sabem que há 50 anos o ingresso na profissão de taxista não se exige nenhuma escolaridade, não existe curso de formação que seja pelo menos no nível mais baixo de formação numa profissão em qualquer país, que é o nível técnico, e não existe nenhuma avaliação
da pessoa que vai exercer a profissão de taxista no Brasil. O Carlos Laia, taxista de São Paulo, taxista titular, me diga, por gentileza, o que você acha desse processo que já está há 50 anos na profissão de taxista, que nós da Ordem dos Taxistas do Brasil avaliamos como banal para favorecer quem detém o capital? Você acredita que esse caminho baseado no capital, onde ele é banal, sem exigir do candidato que vai ingressar na profissão de taxista, na condição de auxiliar ou de titular, esse ingresso é justo? Ele contribui para uma profissão melhor ou pior? O que você acha que esse caminho, nesses 50 anos, nesse sistema, você acredita que isso foi bom para a profissão de taxista ou foi ruim? E explique por quê, por favor. Ô Paulo Silva, eu não diria que o sistema é para favorecer o capital ou quem tem o capital para adquirir o alvará. Eu digo o seguinte, que normalmente no Brasil quem faz as leis, os legisladores, estão no ar-condicionado de seus gabinetes e não sabem como a coisa funciona. Então, muitas vezes deixam as famosas brechas da lei, e tem aquele ditado, né? Lei que pega é lei que não pega. E se nós analisarmos, há muitas leis feitas no impulso, feita no momento para deputados, vereadores aparecerem, seus 5 minutos de fama. Então, a questão em São Paulo, quando eu entrei na praça em 2000, até alguns anos depois, havia um acordo com prefeitura e sindicato para não se emitir mais alvarás, porque os mais de 35 mil táxis eram suficientes para atender a demanda de passageiro. E se você tiver, como nós temos hoje aí, mais carro que passageiro, juntando aí o transporte por carro particular, essa concorrência desleal, favorecida, promovida pelos aplicativos, isso é ruim para a categoria. Então, foi feito um acordo que a prefeitura não emitiria mais alvarás, e quem emitiu alvarás foi por ocasião para a Copa do Mundo, foi o prefeito Kassab. Então, foi feito um estudo na gestão da Erundina e foi definido que não se emitiria mais alvarás. Agora, uma mercadoria onde ele tem pouca oferta no mercado e tem muita procura, ela valoriza. E é o caso do alvará, chegou a se valorizar muito. E vem aí a questão da brecha da lei, que eu dizia, vendia o alvará, mesmo para a prefeitura dizer que não havia venda. Eu nem diria brecha da lei, mas o jeitinho brasileiro, né? Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, é prejudicial sim para a categoria ela não ter uma profissionalização, não ter o profissional realmente qualificado. Foi um grande erro da categoria e para a categoria não criar, os dirigentes não criarem, logo após a sanção da Lei 12.468, não criar os conselhos federais, e o Conselho Federal, melhor dizendo, e os conselhos estaduais da profissão. Um grande erro. E aí estabelecer uma requalificação para quem já está na categoria e uma exigência mínima qualificatória para ingressar como taxista na profissão. Eu acho sim que a categoria perde com isso. Só que tudo tem os dois lados, né? Toda moeda tem duas faces. Então, parte da culpa dessa situação, disso não ter acontecido, e digo mais, de nós estarmos sofrendo hoje as consequências dessa concorrência desleal e ainda hoje, até determinado ponto, ilegal,
responsabilidade também cabe ao taxista, que não participa da política que envolve a categoria, da política da profissão, que não participa da política sindical, que não toma conhecimento do que está acontecendo e, consequentemente, não cobra os seus dirigentes. E quando veio aí esse tsunami que foram os aplicativos, principalmente o Uber, o que aconteceu? Fomos pegos com as calças na mão, sindicatos despreparados, até sindicato que nem dirigido por taxista ainda tem, se não me engano, não sei se mudou. E o que acontece? Sindicatos despreparados, desqualificados, sem saber o que fazer até hoje. E nós vamos colecionando derrotas. Então, esse quadro, para mudar, criar os conselhos, o conselho regional e os conselhos estaduais, sim. E o taxista também fazer a sua parte. Participar da vida política da categoria. Participar do cato da eleição. E isso está longe de acontecer. Haja vista que, diante de toda essa situação, até porque, por uma perda de confiança da categoria, por parte da categoria, as entidades, mesmo com aí a visibilidade que os sindicatos estão tendo diante dessa situação, não há uma fluidez de taxista para se filiar às entidades, muito pelo contrário, a desconfiança continua. Então é um trabalho árduo que precisa ser feito para reconquistar a confiança do taxista, para reconstruirmos entidades fortes e termos o Conselho Federal, o Conselho Estadual e realmente requalificar e ter uma exigência mínima para os taxistas, para a pessoa que quiser ingressar na profissão. Carlos Laia, segundo vários juristas no Brasil, eles dizem que todas as leis municipais que limitam táxi por habitantes, elas são inconstitucionais porque entram em conflito com a lei das leis, que é a Constituição Federal do Brasil, que está em vigor no país desde 1988, entra em conflito com os artigos da isonomia, da dignidade humana e da livre iniciativa. Segundo vários estudos, dizem que essa limitação de táxi por habitantes é para favorecer a quem explora os taxistas por diversas formas, principalmente através da alocação, que é a forma de exploração maior. E para essas pessoas que têm táxi como negócio, elas não querem que cada trabalhador tenha o direito de exercer a profissão de taxista com o próprio táxi e a própria autorização. Quem valoriza o alvará ou autorização, aquele pedaço de papel emitido injustamente pelo poder público municipal, querem que essa limitação exista para que o alvará ou táxi, o alvará ou autorização tenha valor. A única profissão no Brasil que esse documento tem valor é na profissão de taxista, porque em todas as outras profissões a autorização ela é emitida pelo Poder Público Federal, pelos respectivos conselhos, e cada trabalhador tem direito à própria autorização. E o outro grupo, que tem o táxi como ferramenta de trabalho, valoriza a profissão. Então, ô Carlos Laia, taxista titular de São Paulo, você concorda ou discorda, e por quê, que esse sistema que está há décadas na profissão de taxista, ele é justo ou injusto? Explica para nós por quê. Se você concorda ou discorda que cada trabalhador possa ter o direito respeitado, segundo esses juristas no Brasil, que todo trabalhador que exerça a profissão de taxista tem um direito
respeitado de exercer a profissão com o próprio táxi e a própria autorização. Você concorda ou discorda, acha justo ou injusto que essas leis municipais limitem táxi por habitantes para favorecer essas pessoas que investem na profissão de taxista para explorar os taxistas, os trabalhadores? Você concorda com isso ou discorda dessa limitação de táxi por habitantes? Você acredita, dentro do seu conhecimento, que isso é justo ou injusto? Explica para nós o porquê, por gentileza. É muito simples de responder essa questão. Eu tenho 10 táxis e um passageiro. Ou seja, um táxi fazia a corrida. 9 táxis ficarão de braços cruzados. Então, se eu tiver emissão de alvará, permissão à vontade, para quem quiser, primeiro contradiz a sua defesa que você mesmo faz da qualificação do taxista, do profissional. Porque se você dá alvará para todo mundo que quer alvará, todo mundo que se acha injustiçado determinou um limite, um número X de alvará para resguardar o próprio taxista. Porque, veja bem, não se trata aqui de fazer justiça social, né, uma palavra muito em voga aí, de defender as minorias. Então vamos criar aí o movimento do sem alvará, do sem táxi e defender a minoria. Não se trata disso, se trata de bom senso e de coerência. Eu não posso ter mais procura, mais oferta, melhor dizendo, do que procura. Senão, o taxista vai ficar ocioso, você não vai conseguir renda. E digo mais, o problema mercantil escravocrata, eu acho que existe no Rio de Janeiro. Eu não sei hoje, eu confesso, não tenho os números exatos, mas aí chegou-se a mais de 70% de segundo motorista, de auxiliar. Ou seja, o dono do alvará realmente, ele explora simplesmente o alvará como para oferir lucros em cima de um auxiliar e não trabalha. Aí nesse caso do Rio de Janeiro, imagino eu que você tem como base aí o Rio de Janeiro, que acredito que você não conheça a realidade de todas as capitais e grandes cidades, então aí eu posso concordar com você. Agora aqui em São Paulo é em torno de segundo motoristas apenas. Então não existe esse mercado escravocrata. O taxista, como eu, e a maioria aqui em São Paulo, que dirige o próprio táxi, e até mesmo o que não dirige o próprio táxi, ele tem que ver o táxi como uma empresa. Sim, como uma empresa onde de prestação de serviços, onde ele tira sua renda. O objetivo é ele lucrar, sim, tirar sua renda. Então eu não vejo. Depois, juristas, é muito questionável, porque hoje nós falamos de pareceres, olha aí o que o STF tem feito, né? Dá para a gente acreditar 100% nessas liminares do STF, por exemplo? Então, jurista, você vai lá, você paga por um parecer, e nesse parecer vai procurar as brechas da lei para justificar aquilo que você quer ouvir. Infelizmente, tem muito disso aqui no Brasil. Não estou generalizando, não estou acusando ninguém, mas tem muito disso. E principalmente nós estamos vendo isso nos últimos dias, nos últimos anos. Então, é uma conta muito simples. Eu não posso ter mais táxi do que passageiro. E se eu for dar alvará à torta e à direita, aí sim vão ter aqueles que vão pegar o alvará para ter direito, como já existiu, para ter direito ao desconto. Aí ele tem um alvará, ele pode ter desconto do IPI e do ICM, como outrora já aconteceu isso. Então, repito, é uma conta simples. Não é para favorecer A, B, não C, maioria dos taxistas. 85% trabalha, dirige o seu próprio táxi e tira a sua renda do táxi trabalhando. Eu sou a favor até de se apertar mais, ou seja, colocar respeitando as leis, a legislação,
colocar um tempo mínimo que o taxista tem que trabalhar, tem que estar na rua, acabar com o aluguel, com o seguro motorista, onde o permissionário possa trabalhar, tem que ter critérios para ele colocar o seguro motorista, porque é uma brecha na portaria que permite o seguro motorista. Mas regime escravocrata, aí eu acho que talvez aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não. Carlos Laia, permaneceremos na pergunta anterior e vamos enriquecer as informações para que você, mediante essas informações que eu vou te passar, você analise melhor a sua resposta. Em 2005, no Brasil, cerca de 70% dos táxis eram alugados. Em 2011, os táxis no Brasil chegaram a aproximadamente 90% dos táxis no país, no Brasil, estavam alugados. Em todas as outras profissões, na advocacia, na corretagem de imóveis, na medicina, na engenharia, quando você vai obter os conhecimentos técnicos e intelectuais da profissão na instituição de ensino, essa organização, essa empresa pública ou privada de educação de ensino, ela apenas te dá o certificado de conclusão da formação, dependendo da profissão, de nível técnico, tecnólogo ou de nível superior. Ela não lhe dá a garantia do sucesso na profissão. Depois, quando você recebe a autorização para exercer a respectiva profissão, o Conselho Federal da respectiva profissão não lhe dá a garantia do sucesso, de que você vai levar dinheiro para casa. Então, nem a instituição de ensino que te formou não vai garantir você levar o pão de cada dia para casa, nem quem te autorizou. A quem emite o documento não garante que você vai ter sucesso ou fracasso, vai levar o pão de cada dia para sua família. Mas nas outras profissões existem um caminho baseado na educação. Diferente da profissão de taxista, que no caminho não é baseado na educação. É quem tem dinheiro compra, quem não tem, aluga. Por isso que, resumidamente, o nome do sistema aplicado na profissão de taxista, ele é mercantil e escravocrata. E essa nomenclatura que foi dada ao sistema aplicado na profissão foi a Ordem dos Taxistas do Brasil. Através de estudos, ela produziu esse nome, através dos estudos. Então, nas outras profissões, não existe essa condição que existe na profissão de taxista, porque lá nas outras profissões, o ingresso não é banal. Já na profissão de taxista, segundo a OTB, é banal porque não há nenhuma exigência de escolaridade, nenhum curso de formação autorizado pelo MEC, e nenhuma avaliação para receber autorização como titular ou auxiliar. Então, dentro desse contexto que eu acabei de explicar, dentro do que está previsto na Constituição Federal do Brasil, que vários juristas dizem que cada trabalhador tem o direito de exercer a profissão com o próprio táxi, a própria autorização, e que a condição ou a opção de exercer a profissão de taxista com o próprio táxi e a própria autorização deveria ser a primeira opção e não a segunda ou a terceira. Dentro dessas informações todas, você ainda acredita que os cerca de 500 mil taxistas auxiliares que nós temos hoje
mais ou menos, 500 mil taxistas auxiliares, eles estão numa condição de violação de direitos, segundo essas informações. Você acha que esses taxistas auxiliares, que ainda estão na profissão, é uma forma justa ou injusta, e por quê? Ô Paulo Silva, em primeiro lugar, precisamos esclarecer os nossos ouvintes que o Carlos Laia é um taxista. Eu estou falando do volante no momento em que respondo essas suas perguntas. Não represento os taxistas de São Paulo, não sou de nenhuma entidade e nem tenho a pretensão de ser. Até porque não conheço nenhum grupo de taxistas de São Paulo que estejam realmente articulados para participar das eleições que acontecerão no ano que vem em 2 sindicatos aqui. E principalmente não vejo eles organizados para combater os desmandos que acontecem. Eu não pertenço a nenhum grupo que luta nada e eu particularmente não tenho essa pretensão, só para ficar claro. Agora, eu não posso concordar nem discordar, porque esse número que você apresenta, não estou duvidando da sua palavra, mas eu posso falar da realidade que eu conheço em São Paulo, e aqui nunca foi 90% de motorista auxiliar. Aliás, o segundo motorista, como nós chamamos aqui, só começou a vigorar em 2001, 2002, logo quando eu entrei na praça. E nunca foi 90%. Hoje é entre 13% e 15%. E não podemos ter 500 mil motoristas, taxistas auxiliares do Brasil, porque nós temos só 500 mil taxistas em todo o Brasil. E não são, portanto, 500 mil auxiliares. E olha que esse número já está um tanto inflacionado. Nós não temos 500 mil auxiliares, nós temos 500 mil taxistas no total em todo o Brasil. Né? E repito, esse número está inflacionado, pode ser que seja menos. Me comentaram, inclusive, uma fonte de um sindicato que é menos. Então, eu não posso, e eu como taxista, eu muito mais analisar a categoria como um todo do que analisar somente uma parte dela, o problema do motorista auxiliar. É comum a gente ver em grupo de WhatsApp, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o José que foi roubado, perdeu o carro. Mas e os demais? Todos estamos passando por crise. Então, nós devemos analisar o problema da categoria como um todo. Eu sou contra o seguro motorista, o auxiliar, da pessoa que meramente explora, né, o seu alvará dessa forma. Eu sou a favor, onde há o proprietário permissionário, tenha critérios mais rígidos para ele colocar o seguro motorista. Mas esses números que você apresenta aí, precisaria você apresentar, porque eu desconheço. E eu só posso falar de acordo com o conhecimento que eu tenho daqui de São Paulo. E aqui não é assim. Aliás, a realidade aqui é muito diferente da que você pinta, como se fosse em todo o Brasil. Então precisamos nós realmente fazer um levantamento para ver qual é a realidade. Né? Como eu já disse, eu já conversei com um taxista do Rio, e ele falou que já chegou a quase 80% o número de auxiliares aí no Rio, que caiu um pouco, está em torno de 60%. Claro, o taxista vai pagar uma diária como? Né, com essa crise. Então, eu não vou responder para você se é justo ou se é injusto. Eu acho que, primeiramente, nós temos que nos debruçar sobre os números. E agora, quanto aos critérios, isso eu não acho que seja... não se pode ter essa abertura total para colocar o seguro motorista, tem que ter mais critério. Pois bem,
Nós estamos aqui na Ordem dos Taxistas do Brasil, entrevistando o taxista titular, Carlos Laia, de São Paulo, capital. Carlos Laia, muitas pessoas dizem que o taxista presta serviço público de transporte, outros dizem que o taxista presta serviço privado de transporte. Explica para nós, na sua opinião, nos seus conhecimentos, sua opinião. O taxista presta serviço público de transporte ou serviço privado de transporte? Explica para nós a sua opinião, dizendo por quê. Ô Paulo Silva, nenhum nem outro. O serviço de táxi é um serviço de interesse público. Não há uma licitação que em algumas cidades fizeram e tentaram fazer a nível nacional que fosse exigida licitação, mas isso não foi para frente. É um serviço de interesse público, no sentido de que a prefeitura dá uma autorização, como determina o CTB, se fazer um transporte complementar. Transporte público é o transporte coletivo. O táxi é um serviço de transporte individual de passageiros, um serviço complementar ao transporte público. Então ele é considerado de interesse público por ser essa modalidade. Ou seja, o poder público municipal, que é o poder concedente, concede essa autorização e aí ele é visto como um serviço de interesse público. Estamos aqui entrevistando o Carlos Laia, que é taxista titular em São Paulo. Ele ingressou na profissão de taxista em 2001, portanto ele tem 18 anos exercendo a profissão de taxista e está sendo entrevistado pela Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Ô Carlos Laia, explica para nós, descreve como que qualquer pessoa pode identificar que uma pessoa está prestando o serviço de transporte da profissão de taxista de forma ilegal, criminal e marginal. Explica para nós, para os nossos ouvintes que vão assistir no nosso canal lá no YouTube, Movimento Taxistas Livres, e na página do Facebook da Ordem dos Taxistas do Brasil e também no Twitter, como descrever, informar aos nossos ouvintes como uma pessoa está prestando o serviço de transporte da profissão de taxista em território brasileiro de uma forma ilegal, marginal, criminal. Descreve para nós as características que você pode compartilhar aqui conosco sobre a pessoa que está prestando o serviço e o transporte de forma ilegal. O transporte individual remunerado de passageiros, o táxi, ele é enquadrado na categoria aluguel. Ele tem que ter placa vermelha, o documento tem que estar categoria aluguel. E nas cidades onde se faz transporte individual remunerado com carro particular, que não esteja devidamente regulamentado pelo poder público municipal, como manda a Lei 13.640, e aí há uma controvérsia muito grande sobre essa regulamentação, está fazendo transporte ilegal. O transporte remunerado, aliás, todo tipo de transporte tem que ter autorização do cliente, no caso o município.
Então, é mais fácil falar que se identifica o transporte legal porque os carros são da categoria aluguel e emplacado com placas vermelhas, além da caracterização própria em cada município. Carlos Laia, o serviço de transporte que é prestado pelo taxista e o serviço de transporte prestado pelo motorista de Uber, Cabify, 99 e similares, esses dois serviços prestados por cada um deles são iguais ou diferentes? Explica para nós o porquê, se eles são iguais ou diferentes. Qual é a distinção, qual é a diferença ou qual é a igualdade em cada um desses serviços? Não há nenhuma diferença. O que o motorista de aplicativo é o serviço de um taxista. Talvez a diferença aí é que se criou uma nova modalidade. E aqui nós não podemos ser hipócritas. A categoria, e lembrando que eu falo com a experiência aqui de São Paulo, a categoria pecou e pecou em muito desde o surgimento dos aplicativos. Quando a Uber surgiu, bastava regulamentar. E regulamentar como? Regulamentar com base no Código Brasileiro de Trânsito e na 12468. Mas cidades não tinham e continuam não tendo credibilidade junto à categoria para propor essa regulamentação. Então, ao invés de proibir, o Uber deveria, logo quando surgiu aqui no Brasil, deveria ter sido enquadrado no Código Brasileiro de Trânsito e na Lei 12468. Mas para isso, tinha que se defender a regulamentação. E a categoria ignorância não entendia isso e as entidades sem credibilidade não tiveram a coragem de propor essa regulamentação. Então, o que nós vemos hoje é consequência disso. Aqui em São Paulo, tem um estudo de 2015, onde a 99, quando não tinha ainda 99 Pop, ela disse que fez uma pesquisa, cabe mais 15 mil táxis aqui na cidade de São Paulo. Claro, esse número estava exagerado, mas no mínimo 50% desse número caberia. Faltava transporte individual de Paulo nos horários de pico, em grandes eventos e nas eventualidades épocas das grandes chuvas. Mas o taxista, mais uma vez, pela fraqueza dos seus dirigentes, nunca se debruçou sobre a questão para resolvê-la. Aí vieram os aplicativos, ganhou credibilidade junto à população, fizeram uma propaganda deturpando a imagem do táxi e do taxista, aproveitando das suas deficiências que não foram combatidas, e aí nós estamos vendo as consequências hoje. Mas o transporte por aplicativo, o motorista de aplicativo faz o mesmo serviço do taxista. Infelizmente, com uma concorrência desleal, cobrando um preço abaixo do mercado. Ou seja, nós temos um parâmetro de valores, eles não têm, então se submetem a esse regime por uma questão até da crise que atravessa o país. E complementando, mesmo hoje, com uma lei federal que diz que os municípios, cabe aos municípios regulamentar a atividade dos motoristas, o município tem o poder de estabelecer regras, mesmo assim, esses motoristas não são regulamentados, continuam trabalhando totalmente sob a imposição daquilo que querem os aplicativos. Então nós vemos aí um problema muito sério, que é da omissão dos nossos representantes e da prevaricação do poder público. É preciso uma regulamentação. Agora, você acredita que vai conseguir tirar os aplicativos, tirar os motoristas de aplicativos? Ou seja, eles não saem. Então, é preciso regulamentar.
Estamos aqui na Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, entrevistando o Carlos Laia, que é taxista titular na capital de São Paulo e tem 18 anos de experiência na profissão de taxista. Carlos Laia, você leu o projeto de lei federal 5587, o conhecido e famoso PL do Zaratini? Você chegou a ler esse PL na íntegra? Sim, li. A primeira versão do projeto realmente colocaria uma trava nos aplicativos, mas por motivos que nós sabemos, não foi para frente. Agora não cabe mais discutir o projeto, cabe discutir o projeto que é a 13.640. Ô Carlos Laia, você foi a favor ou contra o PL do Zaratini, que é o famoso PL 5587, que gerou a Lei Federal Inconstitucional 13.640, que legalizou por lei federal motoristas autônomos prestarem o mesmo serviço de transporte da profissão de taxista em todo o território brasileiro? Você foi a favor ou contra o PL 5587, o original, o primeiro projeto? E explique por quê. Fui a favor do projeto, sou a favor da Lei 13.640. Os motivos já foram respondidos no comentário, na resposta anterior. Mas resumindo, é pela ignorância, por causa da ignorância do taxista e má gestão das entidades representantes da classe. Agora, se o projeto, se a lei é inconstitucional, então por que a OTB não procura os mecanismos legais para derrubar a lei? Eu não estou vendo a OTB e nem outra entidade, outros grupos de taxistas que dizem que a lei é inconstitucional atuarem neste sentido. Estamos aqui entrevistando o Carlos Laia, que ele é taxista titular em São Paulo e tem 18 anos de experiência na profissão de taxista. Carlos Laia, embora o entrevistado aqui é você, eu vou responder a sua pergunta. A Ordem dos Taxistas do Brasil, a OTB, Associação Brasileira de Taxistas, não entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular a Lei Federal Inconstitucional 13.640, porque, o primeiro motivo, por questões financeiras. O número de associados da OTB são poucos associados em todo o país, e a maioria que conhece a OTB não se associou para poder fazer parte dessa rebelião, essa revolução libertária para lutar contra as injustiças na profissão e acabar com o sistema mercantil escravocrata. Essas pessoas que conhecem a OTB e não fazem parte dessa organização não querem acabar com o sistema mercantil escravocrata porque valorizam aquele pedaço de papel emitido injustamente pelas prefeituras ou municípios, que são chamados de alvarás, autorizações, permissões. Essas pessoas que, mesmo conhecendo a OTB, não são integrantes associados da OTB para poder ajudar essa mobilização em prol de todos os trabalhadores e da profissão, não querem participar e não querem contribuir para que isso mude. Querem apenas resolver só um único problema, que é o problema dos motoristas e das empresas de aplicativos como o Uber. Então, o primeiro motivo é esse. É uma questão financeira, que para poder entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a OTB depende de recursos financeiros. E o segundo motivo é que a OTB ainda não preenche os requisitos da jurisprudência e os requisitos previstos na Constituição Federal do Brasil. Então, esses são os dois motivos: por questões financeiras e por questões jurídicas,
que a OTB ainda não preenche esses requisitos para ter legitimidade de autoria de uma ação direta de inconstitucionalidade. Voltando ao assunto que a gente está aqui fazendo esse debate muito bacana, eu quero te perguntar o seguinte, ô Carlos Laia, você, numa das perguntas anteriores, você disse que o serviço que o taxista presta é o mesmo que o motorista presta, né? É o mesmo serviço de transporte, tanto o taxista quanto o motorista. Então, explica para nós, por que tem que legalizar? Você agora disse que apoiou a legalização e está defendendo a regulamentação. Explica para nós, se o serviço é o mesmo, por que teve que legalizar e regulamentar se o serviço de transporte do taxista e do motorista é o mesmo? Se o serviço de transporte já tinha sido legalizado, já tinha sido regulamentado, por que tem que fazer isso tudo de novo? Antes de responder, me permita um comentário em cima da sua explanação. Ao invés de nós termos aí dezenas, centenas de associações que de nada servem, porque no nosso ordenamento jurídico, quem representa a categoria são os sindicatos, então nós temos a OTB, a Motab, a T não sei o quê, de que não resolve nada. Nós deveríamos ter sim, ter criado um grupo de trabalho que disputasse democraticamente a sucessão nos sindicatos, para modernizar os sindicatos, para ter realmente taxistas à frente dos sindicatos que compreendam a necessidade e a realidade hoje da categoria. Mas nós ficamos aí, nessa disputa mesquinha entre pessoas que se acham os donos da verdade, só eles é que têm a razão, só eles que entendem, o resto não entende de nada, e aí ficamos nessa situação. O próprio caso da OTB. Se a OTB existe desde 2015 ou 2011, não lembro bem, e ela não conseguiu associados, então é preciso rever a sua proposta, o seu discurso. Porque se você não conseguiu adeptos, é porque a sua proposta é inócua. E essa história de luta de classes que você propõe entre permissionários e segundo motorista, isso aí é uma ideologia, uma filosofia ultrapassada. Isso já não cabe mais. Nós devemos ter a unidade, isso sim. Então é preciso disputar democraticamente a sucessão nos sindicatos para que realmente os sindicatos que representam legalmente e de fato a categoria atuem sim na defesa da profissão. Agora, a regulamentação é muito simples. Nós já deixamos, a porta já foi arrombada. Ou nós regulamentamos com uma regulamentação impositiva aos motoristas de aplicativos, ou nós vamos continuar sofrendo com a concorrência desleal e até uma concorrência ilegal que os aplicativos promovem. Então, o que é melhor? Deixar como está e o taxista continuar sendo o vilão, ou regulamentar, uma vez que a lei federal já criou essa nova modalidade. Agora, nem OTB, nem demais associações tiveram força para mudar o projeto de lei, para impor lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei mais rigoroso, e nem está fazendo nos municípios. Aqui em São Paulo ninguém fala mais nada em regulamentação. Aqui em São Paulo simplesmente um decreto fraudulento que não atende às exigências da Lei 13.640 é o que está vigorando. Então é muito fácil fazer o discurso de que é isso, é aquilo, aquilo outro, mas na prática é só discurso, na prática não há nada. Porque o que tinha que ter na prática é a organização da categoria em cada cidade para exigir do prefeito e da Câmara Municipal uma regulamentação que realmente estabelecesse uma concorrência legal e leal. E isso não está acontecendo. Agora, se vocês, da OTB, ou você, quiser continuar com esse discurso que representa os taxistas em todo o Brasil, e continuar ignorando a realidade que hoje é
os aplicativos, então vamos continuar fingindo que nada está acontecendo, que os aplicativos um dia vai desaparecer com um toque de uma varinha de condão, e até lá vão continuar empresas de táxi falindo, seguro motorista deixando de trabalhar, permissionário se suicidando. Então vamos ver, analisa aí o que é melhor. Agora, hipocrisia não. Estamos aqui entrevistando o Carlos Laia, que é taxista titular de São Paulo, capital. Ele tem 18 anos de experiência na profissão de taxista. E vamos continuar aqui nessa entrevista bacana que a Ordem dos Taxistas do Brasil, a Associação Brasileira de Taxistas, dá oportunidade a taxistas selecionados em várias partes do país poderem compartilhar informações, experiências e propostas para a profissão de taxista, como foi o caso aqui do taxista Carlos Laia. Respondendo às suas perguntas, Carlos Laia, embora você que seja o entrevistado, mas democraticamente nós vamos responder às suas perguntas. No direito brasileiro e nas jurisprudências existentes, as associações de trabalhadores também têm legitimidade para representar em qualquer poder público os trabalhadores que exerçam a profissão. No caso, a Ordem dos Taxistas do Brasil somente representa os associados registrados na Ordem dos Taxistas do Brasil. Um taxista que não é associado não é representado pela Ordem dos Taxistas do Brasil. É fundamental que na democracia que nós vivemos já há alguns anos, os sindicatos e as associações tenham essa forma democrática de representação ou representar os trabalhadores. Nos últimos 50 anos da profissão de taxista está sendo regida pelo poder público municipal, prefeituras ou os municípios, resultou na atual situação onde um grupo de taxistas selecionados, do qual eu faço parte, nós estudamos e continuamos estudando as causas e efeitos desses anos todos que a profissão de taxista nas mãos dos municípios, prefeituras ou poder público municipal gerou a atual situação da profissão de taxista por causa do sistema que a Ordem dos Taxistas do Brasil classificou com a nomenclatura de sistema mercantil escravocrata. Na internet você pode saber mais, lá no blog da Ordem dos Taxistas do Brasil, e acredito que você não sabia que as associações também têm legitimidade no direito brasileiro e nas jurisprudências para representar os trabalhadores que exercem a profissão de taxista. O caminho traçado pela Ordem dos Taxistas do Brasil foi e é de não estar nos sindicatos, porque os sindicatos todos dos taxistas do Brasil sempre foram montados e estão estruturados para manter o sistema mercantil escravocrata. E por esse fato, e que se agravou, onde todos os sindicatos dos taxistas do Brasil defenderam a traição e golpe contra a profissão, por esses dois motivos: por eles defenderem, nesses 50 anos, manter o sistema mercantil escravocrata aplicado na profissão de taxista, e pelo segundo motivo, que é a traição e golpe contra a profissão de taxista, os integrantes da Ordem dos Taxistas do Brasil decidiram não ocupar ou disputar alguma eleição em chapa nos sindicatos, porque o caminho é pior para alcançar os objetivos de lutar contra as injustiças, que é a missão da Ordem dos Taxistas do Brasil, que é lutar contra as injustiças que são aplicadas em cima dos trabalhadores e acabar com o sistema mercantil escravocrata.
a criação de uma Associação Brasileira de Taxistas com o nome de Ordem dos Taxistas do Brasil foi muito mais fácil do que ocupar a eleição, disputar a eleição para ocupar um cargo em algum estado ou alguma cidade do Brasil no Sindicato dos Taxistas. Então, por isso que a gente optou por esse caminho que é muito mais fácil. Voltando à entrevista, na sua última resposta, você não respondeu. E, novamente, nós da UTB vamos fazer a mesma pergunta. Em alguma das respostas anteriores, você disse que o serviço que o taxista presta é o mesmo que o motorista presta. Você pode explicar para a gente o porquê que você acredita que deva se legalizar, como foi feito no Congresso Nacional e nos municípios, as regulamentações para que o motorista autônomo de Uber, Cabify, 99, seja regulamentado e foi legalizado por lei federal através do PL 5587 e PLC 28, que gerou a Lei Federal Inconstitucional 3640. Você pode explicar para a gente, dentro do seu conhecimento, qual o motivo que você acredita dessa legalização e dessas regulamentações, já que você próprio disse que o serviço é o mesmo? Você pode explicar para nós, por gentileza? Meu caro Paulo Silva, com certeza as associações, elas são legítimas e podem representar os seus associados. Mas quando se trata de representar uma categoria naquilo que atinge diretamente a ela, um acordo coletivo, etc., o sindicato é que tem a força, ou pelo menos deveria ter, e o poder de o fazer. No nosso sistema de governo, de poder, onde quem lá está sempre está se preocupando com a próxima eleição, evidentemente que eles recebem as associações, ele faz reuniões, faz audiências públicas, mas nada resolve e para canto nenhum se caminha. Então é aquele engana que eu gosto, finge que faz, eu finjo que acredito. É mais ou menos por aí na prática, nesses anos, principalmente nesses quase 4 anos, onde nós estamos passando pela maior crise do setor de transporte individual da sua história, desses quase 100 anos de história. Não querer participar, não querer mudar a estrutura sindical demonstra uma falta de interesse pela categoria, pelo conjunto. Essa é a minha visão. Agora, a sua pergunta, por que regulamentar? Os aplicativos aqui em São Paulo têm uma lei municipal que diz que os aplicativos têm que ter como prestadores de serviço o taxista. Olha só o absurdo. E, no entanto, os aplicativos trabalham livremente com o motorista com seus carros particulares. Nós perdemos na justiça, nós perdemos no legislativo, a lei municipal de proibição foram declaradas inconstitucionais por tribunais, chegando até ao STF. Então, dessa coleção de derrotas, só resta uma coisa para os taxistas, para uma questão de sobrevivência: regulamentar o motorista. E aqui, a sua pergunta, ela vem com num tom de cutucar, num tom, vamos dizer assim, de tentar me colocar numa situação de que defendo uma regulamentação pura e simplesmente, mas esse seu tom na sua pergunta está totalmente despido de uma visão da realidade e da visão da situação do dia a dia do taxista. Porque, veja bem,
nós temos, nesta situação, eu falo aqui principalmente por São Paulo, nós temos uma série de fatores, de acontecimentos que ao longo de anos não foram resolvidas. E não foram resolvidos e hoje está atingindo, está fazendo parte desse conjunto, aliás, está fazendo parte dessa crise um conjunto de situações, por exemplo, a falta de táxi na cidade. Então, os aplicativos encontraram uma brecha, aí vem o velho problema, que eu insisto em levantar, que o nosso problema é falta de representatividade, é falta de liderança, é falta de sindicato. Vou incluir falta de associações também, porque as associações que eu conheço só militam em causa própria. Os sindicatos idem. Então, só resta ao taxista regulamentar a atividade, engolir a seco a nova categoria criada e fazer uma reciclagem, reformular a legislação do táxi, porque ela é arcaica, ela ainda coloca num cercado o taxista, onde ele não pode empreender, onde ela limita a sua ação, né? Tudo é feito, faz de conta que não existe, mas é preciso regulamentar, é preciso modernizar a legislação do táxi e para que o taxista tenha poder, tenha condições de concorrer. Foi criada uma nova categoria, independente da vontade do taxista. Quando se foi a Brasília, se jogou uma cartada. Poderia ter saído uma lei excelente, como era o projeto original, mas que foi modificado, até chegar nesse projeto que é minimamente razoável. Mas a realidade o taxista hoje tem um concorrente e esse concorrente precisa ser regulamentado, é preciso colocar regras para ele, para que ele pratique uma concorrência leal, para que ele para que os aplicativos não pratiquem dumping. Então, por isso eu defendo a regulamentação, porque você, a OTB, nem sindicato, ninguém vai conseguir tirar os aplicativos, a não ser que se cumpra o que os analistas de mercado estão dizendo, que eles vão quebrar. Por si só, eles vão se autodestruir. Caso contrário, não há outra alternativa senão a regulamentação. Regulamentar simplesmente significa colocar regras. Mas, infelizmente, no nosso país, onde se pratica uma política suja, sórdida, do jogo do interesse, né, nós não temos uma regulamentação realmente visando resguardar a nossa atividade e, ao mesmo tempo, colocar limites, regras, colocar realmente uma ordem na situação. Carlos Laia, nós temos a profissão de medicina, os médicos, né? Para qualquer brasileiro que queira ser no futuro um médico, é necessário cumprir as exigências de ter um ensino médio completo, cursar a universidade de medicina e depois receber autorização do Conselho Federal de Medicina. Me diz a sua opinião sobre alguns médicos que estão lutando para acabar com esse processo que as leis federais determinam, de não exigir escolaridade, não exigir curso de formação de medicina. Esse grupo de médicos, eles não querem mais que tenha esse procedimento todo. Cada um pode ser médico sem necessidade de ter autorização do Conselho Federal de Medicina, sem cursar na faculdade e sem precisar ter um ensino médio completo. Me diz, na sua opinião, se esses médicos podem ser considerados traidores da profissão ou não? E me explique por quê da sua avaliação.
repetindo a pergunta para deixar bem claro para você. E para os ouvintes, né, que nós teremos Facebook, Twitter, YouTube. Um grupo de médicos está defendendo o fim das exigências para se formarem em medicina, serem médicos no futuro. E esse grupo de médicos querem que, um grupo pequeno, quer que qualquer pessoa possa prestar o serviço do médico, da medicina. Esse grupo pequeno pode ser considerado como traidor, já que estão defendendo a legalização do charlatão? Explica para nós a sua avaliação sobre esse grupo de médicos que defendem a legalização dos charlatões prestarem o mesmo serviço dos médicos. Explica para nós se você concorda que eles são traidores ou não. E dentro dessa escolha, se eles são traidores ou não, me explica para todos os nossos ouvintes saberem os motivos pelos quais você considera que eles são traidores ou não são traidores. Não sou médico, não conheço os motivos, os argumentos pelos quais há essa divergência. Portanto, eu não posso opinar, principalmente por não ser da categoria. Estamos aqui entrevistando o taxista Carlos Laia, 18 anos de experiência na profissão de taxista. Carlos Laia, qual sua avaliação, opinião sobre o segundo motorista, como é chamado em São Paulo e na maioria dos lugares no Brasil, é chamado de auxiliar, o taxista auxiliar? Você acredita que existe uma concorrência leal, justa, digna entre o taxista titular e o taxista auxiliar, que aí em São Paulo, onde você trabalha, é chamado de segundo motorista? Você acredita que existe na profissão de taxista uma concorrência leal, justa e correta entre o taxista auxiliar e o taxista titular, já que o taxista auxiliar paga para trabalhar no táxi dos investidores, já o taxista titular não tem esse custo. Você avalia que essa concorrência na profissão de taxista entre o taxista auxiliar e o titular, segundo motorista, é uma concorrência leal ou desleal, e por quê? Não há concorrência entre o permissionário e o auxiliar, o segundo motorista. Essa bandeira levantada pelo Paulo Silva, pela OTB, ela é totalmente equivocada. Se há um problema na questão do segundo motorista, e eu vejo que no Rio de Janeiro, já dei os números, já confirmei números, etc., realmente é um problema, houve, não sei se há ainda, mas eu sempre interpretei e confirmei isso com alguns contatos aí do Rio, que aí havia sim uma exploração do segundo motorista, pessoas que adquiriam legalmente até o alvará, mas não tinha intenção de exercer a profissão. Então aí é um problema do Rio de Janeiro, não podemos generalizar. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, são menos de 15% de toda a categoria que são motoristas auxiliares, segundo motoristas. E a partir de 2015, o segundo motorista foi equiparado em direitos ao permissionário. Porque aqui, 90%, talvez um pouco menos, 80% dos taxistas estão organizados em pontos de táxi. São mais de 3 mil pontos de táxi. Os grandes são até associações. Esses pontos de táxi são regulamentados por uma portaria
onde há um regulamento para os taxistas que fazem parte do ponto, e até 2015, eu não sei se a data é precisa, mas o segundo motorista e também o taxista de empresa, de frota, ele não tinha os mesmos direitos do permissionário de ponto. Uma portaria, a portaria 022, ela equiparou esses direitos. Então, o taxista auxiliar e motorista de frota, ele tem os mesmos direitos. Ele pode, por exemplo, ser o coordenador do ponto, que é previsto na portaria geral, na portaria 216 de 2016. Essa portaria 216, ela foi ampliada, ela era de 2000, era a portaria 070, e em 2016 ela foi ampliada, dando mais, colocando mais, regulamentando melhor questões como a questão do celular, a questão de aplicativo, etc. Então, o auxiliar, ele pode ser o coordenador, ele não podia votar nas eleições para coordenador, ele pode votar. Ele não poderia ser votado, ser eleito, agora ele pode ser eleito coordenador, votar e ser votado. Então, aqui em São Paulo, o táxi ele está num patamar acima em relação a várias outras capitais e grandes cidades. Então, há uma regulamentação municipal bastante abrangente e não há esta divisão entre segundo motorista e permissionário, e principalmente como eles podem concorrer se o auxiliar ele divide o mesmo carro com o permissionário e vice-versa. Então não pode haver a concorrência, há uma parceria. A concorrência entre os taxistas, ela é na rua, no dia a dia, onde todos estão à procura do passageiro, mas não é uma concorrência desleal, onde um está pisando no outro. Principalmente nessa questão auxiliar, seguro motorista e permissionário. Aqui em São Paulo se procurou equipará-los. Inclusive, o auxiliar e o motorista de empresa, de frota, no sorteio de pontos de táxi, o ponto é concedido a ele. Mesmo ele não tendo o alvará, não tendo a permissão, o ponto de táxi é dele. Então, se ele troca de alvará, ele vai dirigir táxi de outro permissionário, o ponto continua sendo dele. Ele coloca no novo alvará. E a mesma coisa acontece com o motorista de frota. Ele é sorteado num ponto, o ponto é dele. Ele troca de frota, o ponto vai para o novo alvará, para a nova frota, o novo carro, continua sendo dele. Então, não existe essa concorrência, e insisto em dizer que a bandeira da OTB em colocar uma luta de classes aí entre permissionários e auxiliares é totalmente equivocada. Não é isso que nós precisamos, principalmente nesse momento. Nós precisamos de unidade. Estamos aqui entrevistando o Carlos Laia, taxista titular de São Paulo capital, que tem 18 anos de experiência na profissão de taxista, onde a OTB, que é a Ordem dos Taxistas do Brasil, a Associação Brasileira de Taxistas, dá oportunidade a taxistas escolhidos para, numa entrevista, compartilhar informações, experiências e propostas para a profissão de taxista. Carlos Laia, na profissão dos médicos, quem é que concorre nessa profissão? Diga para nós, por gentileza. Não sou médico, portanto não posso opinar sobre uma área que eu desconheço. O pouco conhecimento que tenho da atividade dos taxistas é por estar envolvido, por estar há 18 anos na profissão e me interessar pela nossa profissão, pela legislação. E, evidentemente, não detenho todo o conhecimento. Mas tenho, sim, o interesse em
em aprimorar o conhecimento, em debater aquilo que envolve a nossa profissão. Outra profissão, outra categoria, eu não posso opinar. Ô Carlos Laia, existe um ditado que diz o seguinte: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Qual dessas duas opções você prefere salvar e qual dessas duas você prefere perder? Você quer salvar a profissão de taxista ou o preço do alvará, autorização, permissão? E qual que você quer salvar e qual que você quer perder entre a profissão de taxista e o preço do alvará de táxi, permissões, autorizações? Então você tem que, nessa pergunta, escolher o que você quer salvar e o que você quer perder. E das opções é a profissão de taxista e o preço no alvará, autorização, permissão. Diz para nós, por favor. Eu sou apenas um taxista que tenho a minha renda no táxi. Eu não quero salvar nenhuma nem outra. Até porque o taxista está numa situação como um viciado em droga, em crack. Ninguém muda o viciado, ninguém tira o viciado do vício se ele não quiser. Estamos aqui na Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, fazendo uma entrevista com Carlos Laia, que é taxista titular e tem 18 anos de experiência na profissão de taxista. Carlos Laia, há um informativo nas redes sociais, no YouTube, produzido pelo SBT, que classificam várias profissões, várias atividades econômicas, das melhores para as piores. E lá, nesse informativo, que qualquer pessoa pode obter esses conhecimentos, lá diz que a profissão de taxista no Brasil, lá diz que taxista é a 5ª pior profissão do mundo. E no Brasil, a profissão de taxista não está entre as 30 melhores profissões em território brasileiro. O que você tem para dizer sobre isso? Diga para nós. O que você acha sobre essa informação produzida pelo SBT, canal de televisão jornalístico do Silvio Santos, onde diz que taxista é a 5ª pior profissão no mundo e no Brasil não está entre as 30 melhores profissões em território brasileiro. Qual a sua opinião sobre isso? Certamente há profissões melhores que do taxista. Você ficar preso no trânsito, numa metrópole como Rio de Janeiro, São Paulo, você aguentar num calor escaldante, um passageiro exigente, realmente não é para qualquer um. Agora, qual o critério da pesquisa, né? E com certeza há, como em toda profissão, os dois lados, o lado positivo, o negativo, o bom e o ruim. E pesquisa é pesquisa. A maioria dos taxistas estão na profissão porque gostam. E duas características para identificar quem realmente é um bom profissional é ele gostar de servir
ter empatia e gostar de dirigir. Se a pessoa tem essas características, vai ser um bom profissional. E com certeza ele vem para a profissão porque gosta da profissão. Então isso é muito relativo. Se a profissão está entre as piores, e com certeza há melhores profissões que a do taxista, e principalmente isso muda de pessoa a pessoa. Há quem goste, há quem não goste daquilo outro. Isso é muito relativo. Carlos Laia, o que você propõe para o futuro da profissão de taxista? Que não seja repetido o passado. O que você propõe na trajetória das etapas de exigências que hoje não tem, né? Você acha que deva-se exigir algum nível de escolaridade, que hoje não se exige nenhum nível de escolaridade, né? Os níveis de escolaridade são 3, ensino fundamental, ensino médio ou de nível superior. O curso de formação de taxistas hoje, ele não é autorizado pelo MEC. Você acredita que deva passar a ser autorizado pelo MEC? E será que você propõe que, para receber autorização, o trabalhador tem que passar por alguma avaliação, algum exame para receber autorização? Você acredita que essas 3 etapas deva serem exigidas para os próximos futuros taxistas ou aqueles que quiserem retornar para a profissão, ou deva se manter do jeito que está? O caminho dos próximos anos devam ser baseados na educação ou devam ser mantidos por um caminho baseado no capital, onde o ingresso é banal, onde não há nenhuma dessas exigências? E a profissão, você acredita que nesses quase 50 anos, a profissão de taxista nas mãos do poder público municipal, nos municípios, deva se manter, ou deva se aplicar a transferência da profissão de taxista para o poder público federal, como todas as outras estão no poder público federal? O que você acha, a sua proposta para o futuro da profissão de taxista? Com certeza, nós precisamos sim de exigências para se ingressar na profissão, para ter um profissional qualificado. Evidentemente que eu não acho, evidentemente, que tem que se exigir nível superior, por exemplo, mas exigir sim um nível médio e um bom curso preparatório para ingressar na profissão, como tem no Japão, na Inglaterra, em Londres. No Japão, o taxista tem que saber de cor todas as ruas. Eu não sei como se divide lá, se é municipal, distrito, como eles chamam, mas ele tem que conhecer uma determinada região de cor, as ruas. Hoje talvez tenha mudado com o advento do GPS. Em Londres também a preparação, a exigência para o taxista londrino é um grau muito elevado. Então é preciso sim exigências para se ingressar na profissão. Um curso realmente que qualifique a pessoa para ser o profissional taxista, mas é preciso também requalificar quem já está na profissão. Até a fase que nós vivemos, nós passamos, na história nós vemos que na dificuldade se criou oportunidades, e nós estamos deixando passar a grande oportunidade de dar um salto de qualidade na profissão, no profissional, por falta de entidades que realmente se interessem por isso, e principalmente que tenham essa visão
futurista da profissão. Nós estamos aí com sindicatos ultrapassados, sindicatos que não entendem mais a realidade do profissional taxista, da concorrência, etc, etc. Então, para melhorar o profissional de hoje, nós precisamos reconquistar a confiança do taxista e o taxista participar da vida política que envolve a categoria, participar dos sindicatos, participar das eleições, se filiar, disputar democraticamente a direção dos sindicatos. Eu acho que é preciso pensar no futuro, sim, do ingresso da profissão de uma pessoa preparada, mas é preciso também requalificar e, por que não, depurar, tirar do meio o mal profissional, porque a concorrência entrou justamente nas nossas falhas. Desde o início, quando veio aquela propaganda negativa em cima do profissional taxista, do sistema de transporte individual, e uma falsa promessa de qualidade do outro serviço, foi em cima das nossas falhas, dizendo que nós éramos isso, nós éramos aquilo. Então é preciso qualificar e também tirar fora o mal profissional. E para isso eu só vejo uma porta, é o taxista dentro dos sindicatos. As associações também, sim, pode fazer um bom trabalho, mas eu acredito que a força está com os sindicatos. Eu estive dentro de um sindicato por um ano, posso afirmar que quando se fala em representação da categoria, se pensa em primeiro plano no sindicato, e também, infelizmente, sou testemunha de que os sindicatos, não um especificamente, mas o sindicalismo brasileiro está longe da realidade que o trabalhador precisa. O sindicalismo brasileiro, ele é um braço político da esquerda, ele existe para manobrar uma massa inerte que é o trabalhador. Evidentemente, graças a Deus, isso está mudando. Hoje, centrais sindicais e sindicatos já não conseguem mais fazer nem manifestação de peso, nem parar o transporte eles já conseguem, pela falta de credibilidade. Mas ainda é a estrutura legal, legítima, que representa a categoria. No nosso caso, nós precisamos aproveitar esse momento, aproveitar a crise, a dificuldade para criar a oportunidade, dar um salto de qualidade, requalificar, participar, e só participando da vida política da categoria que nós vamos conseguir isso. Complementando, criar uma estrutura com o Conselho Federal, Estadual, com a atual visão que os sindicatos têm, e aí não me refiro ao sindicato dos taxistas, mas do sindicalismo brasileiro, vai continuar prevalecendo o poder do capital, muito mais do capital político do que econômico. E quando se fala do econômico, não é do taxista, é daqueles que são hoje presidentes de sindicatos, cooperativas. Esse sim tem um capital político e até econômico, e aí com essa mentalidade que eles regem hoje a categoria, vai continuar prevalecendo o capital. Mas esse capital não é do que você, Paulo Silva, defende e coloca como o permissionário é o grande explorador do auxiliar. Isso aqui em São Paulo, pelo menos, não funciona desta forma. E aí sim, você vai criar uma estrutura que não vai dar realmente a qualificação para quem ingressar na profissão e a requalificação do profissional que já está. Corre o risco de se criar uma estrutura que poderia ser, como todas as profissões regulamentadas têm, para fiscalizar e para proporcionar realmente a prática ética da profissão, pode sim ser mais um mecanismo para favorecer a corrupção, para distorcer os valores da profissão. Então, Carlos Laia, tem uma pergunta que eu pulei,
E é a seguinte: explica para nossos ouvintes que assistirão essa entrevista no Facebook, YouTube, Twitter, explica para eles, para a maioria que não sabe e precisa das suas informações, explica para eles as diferenças entre o serviço de transporte individual e o serviço de transporte coletivo. Compartilha para nós aqui as suas explicações para que nossos ouvintes aprendam a identificar o serviço de transporte individual e o serviço de transporte coletivo. Quais são as diferenças, quais são as distinções sobre o serviço de transporte individual e o serviço de transporte coletivo. Explica para nós, por favor. Meu caro Paulo Silva, o serviço de transporte coletivo é transporte coletivo. E o serviço de transporte individual táxi é transporte individual. Pois bem, encerramos agora a entrevista com Carlos Laia, que é taxista titular em São Paulo, capital. Tem 18 anos de experiência na profissão de taxista. Carlos Laia, em nome da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado e deixo a oportunidade agora para você, se quiser, deixar as suas considerações, a sua mensagem para todos os taxistas do Brasil, que essa entrevista em breve vai estar disponível na página da Ordem dos Taxistas do Brasil no Facebook, lá no Twitter da OTB e no canal da Ordem dos Taxistas do Brasil no YouTube, chamado Movimento Taxistas Livres. Carlos Laia, muito obrigado mais uma vez. Um abraço fraterno para você. Felicidades, tudo de bom. Meu caro Paulo Silva, eu agradeço as perguntas, a oportunidade de bater esse papo sobre a nossa profissão. A mensagem que eu posso deixar aos taxistas que ouvirem esse bate-papo é que participem da política que envolve a nossa categoria. Porque aqueles que não gostam de política são comandados pelos que gostam. E eu não estou falando de política partidária, eu estou falando, porque tudo é política. Uma criança que, recém-nascida, com fome, o que ela faz? Ela chora. É uma reivindicação, é o meio que ela tem de reivindicar, de alertar, de informar a mãe dela que ela está com fome, ou está com dor. Então tudo na vida, no nosso dia a dia, é política. E não é política partidária. É você se interessar pelos problemas que envolvem a categoria, as soluções que envolvem a categoria. É participar, é estar informado. É participar da sua associação, é participar do sindicato, é votar e ser votado no sindicato, é participar de tudo que está sendo feito ou não pela sua profissão, para que você possa estar contribuindo de alguma forma na solução de questões importantes, ajudando a procurar essa solução, ou seja, todo debate sobre as questões que envolvem a categoria. É muito importante a participação de todos. Hoje tem meia dúzia decidindo por toda uma categoria. E isso não é só no táxi. Mas nós estamos vendo que aquele ditado tão conhecido de todos, que o taxista é formador de opinião, está caindo por terra, porque o taxista está calado, o taxista está sendo manipulado,
o taxista está sendo omisso, ele precisa participar, senão ele vai continuar sofrendo com a concorrência desleal, ele vai continuar sofrendo com decisões sendo tomadas no ar-condicionado dos gabinetes sem ele ser ouvido. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, um abraço a todos.